Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Que a paz de Jesus nos ampare e nos inspire sempre. É uma alegria muito grande estar aqui. Como o Leandro informou, desde sexta que eu estou com a garganta bem inflamada. Aí vocês me desculpem se por acaso a voz falhar um pouquinho durante a conversa. Tá bom? Ave Maria, que animação. Tá bom? Eu vou me embora, povo animado assim. A gente se propõe falar hoje sobre um tema dos mais interessantes e que a doutrina espírita aborda muito bem, nos trazendo esclarecimento, que é justamente a questão da fé. É baseado no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Se lhes interessar, se vocês quiserem estudar mais em casa, a fé transporta montanhas. Poder da fé, que vai ser o tema da nossa conversação. E, além desse livro, eu gosto muito desse O Espírito da Verdade, que é um livro em que os espíritos, através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, trazem algumas explicações em torno dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo. E também, para nos ajudar, um estudo aprofundado da doutrina espírita, também sobre o poder da fé. Bem, me desculpem, eu estou começando bem, só pedindo desculpa, né? A fé sempre foi, para muitos de nós, da humanidade, algo que a gente não pode tocar, e a gente não pode comprar, não pode adquirir, como muitas outras coisas, porque é algo que se constrói. E a gente vê de forma muito clara, principalmente a partir das explicações que encontramos no Evangelho. O que Jesus dizia a esse respeito, especialmente no contato com as pessoas mais necessitadas, fossem elas doentes do corpo físico ou da alma, que o procuravam em busca de um alento, de um consolo, de uma luz, de uma cura, como era natural em muitas ocasiões. Tanto que, em uma dessas ocasiões, Jesus se afasta para orar e os discípulos ficam esperando-o, porque todas as vezes que se refere às preces feitas por Jesus, os evangelistas dizem que ele subiu uma montanha. E, psicologicamente, alguns estudiosos têm dito que isso é uma referência bem interessante, que quando nós oramos com fé, com humildade, com sinceridade, é como se nós elevássemos o nosso poder vibratório, nossa capacidade energética. Daí o simbolismo de elevar-se, ir mais alto, subir a montanha. E isso nos dá a capacidade de enxergar mais adiante, sair do lugar comum e ter uma maior visibilidade daquilo que a gente deseja realizar, daquilo que a gente quer alcançar. Por isso Jesus, todas as vezes que orava, subia a montanha. Numa dessas vezes, narra o evangelista Lucas, os discípulos estão à sua espera no vale. E enquanto eles esperam Jesus, um homem, um pai, pede-lhes ajuda para que os discípulos, esse homem sabedor que aqueles discípulos acompanhavam Jesus de Nazaré, e a fama de Jesus já era muito grande naquele período, então ele procura justamente os discípulos e lhes pede ajuda. Ajudem o meu filho, que está lunático e possuído por espíritos maus. Ora ele cai no fogo, ora ele cai na água. Os discípulos tentam curar o menino, afastar os espíritos que o perturbavam, mas não conseguem. É quando Jesus desce a montanha, e assim que o mestre desce, o pai, angustiado pela situação do filho, e aí qualquer um de nós aqui pode se colocar no lugar do pai ou de uma mãe. Imagina você ter um filho numa condição dessa. Eu não sei se vocês já viram alguém obsediado, especialmente nos estágios mais avançados da obsessão. A pessoa chega muitas vezes a ser internada como louco ou como louca. Tal o grau da obsessão, de domínio daquele espírito momentaneamente querendo vingança, que se atrela à vítima,
E aí Emmanuel diz que todos ali são vítimas, que a gente não deve julgar. Quando a gente vê alguém obsediado, especialmente na casa espírita, a gente não deve dizer o espírito obsessor é o mal, é o verdugo, e o outro é a vítima. Não, Emmanuel diz que todos dois são vítimas. Tanto o espírito que está perseguindo, como a pessoa que está sendo vítima daquela perseguição. Então, não sei se vocês já viram, mas é de partir o coração. É triste. Chega muitas vezes a ser assustador. Eu já fui para alguns casos em que foi mais de 10 pessoas para segurar uma mulher. E parece que ela tinha uma força sobre-humana. Era impressionante. Quem acalmou a mulher foi Assis. Vocês conhecem bem, né? Ele se aproximou sem fazer força nenhuma, porque não vai precisar de força. Fez uma prece junto dela. Assim que ele começou a fazer a prece, ela cai com toda a força no chão. E eu era novinho, não conhecia muito bem o que é aquilo. Eu tive um medo tão grande que eu devo dar uma carreira. Porque era uma mulher franzina. Ela caiu no meio da rua, nos pés dele. E quando a gente viu aquele rebuliço de longe, imagine, uma mulher gritando, mais de 10 homens querendo segurar, uma confusão, muita gente na rua olhando, e ninguém segurava a mulher. Quando eu vi de longe, a gente ia no carro de Assis, se não me engano, eu, o Osto, Serginho e ele, eu disse, Assis, para aqui que a gente vai ficar aqui, que eu estou com medo. Ele ficou até rindo. Não, Beto, calma, fiquem rezando e eu vou me aproximar para ver o que é. Eu digo, oxe, que rezar? Quem disse que eu tinha coragem de rezar? Eu digo, vontade é dar uma carreira. Porque dá medo. A pessoa muda a voz, as pupilas dilatam, os cabelos ficam desgrenhados. É como se a pessoa estivesse realmente possuída de uma força estranha. E muitas vezes faz revelações da vida da gente. A mulher mesmo disse um bocado de coisa de mim, eu digo, oxe, eu nunca vi essa mulher na minha vida. Mas não era ela, eram os espíritos que estavam com ela. E eu estava com medo que ela dissesse um bocado de coisa, das coisas ruins que eu faço, né? Na frente de todo mundo. Então ele se aproxima, faz uma prece, ela cai no chão. Fica calma, a respiração vai se acalmando. Ele foi e aplicou um passe silencioso. Não precisa a gente chegar também, um passo no meio da rua e dizer, esse cara é doido. Então não precisa. Basta a distância. Porque a prece é uma força muito grande. E ela modifica o ambiente espiritual e energético ao redor das pessoas, da gente e dos lugares onde nós estamos. Então, muitas vezes, é uma caridade muito grande quando a gente vê uma situação difícil. Mesmo que eu não possa fazer nada para impedir, eu posso fazer uma prece à distância. Que pode ajudar bastante. E como ajuda? Então acalmou. Então imagine e se coloque no lugar de um familiar e vê um filho ou uma filha numa situação dessa. Como o pai disse a Jesus, ora ele se joga no fogo, ora na água. Eu pedi aos teus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Jesus então olha para eles e diz, raça de víboras, até quando eu vos suportarei? Veja que expressão forte. É Jesus dizendo aos discípulos isso. Raça de víboras. Ou seja, Jesus quis dizer que a víbora, ele não estava xingando nem falando mal dos discípulos, não. Ele fez uma comparação com um animal que muda de cor de acordo com o perigo. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que os discípulos ficaram em cima do muro. Enquanto estavam com Jesus, que fé, eu consigo tudo. Bastou Jesus se afastar, perderam a fé. Ficaram em cima do muro. E quantas vezes, muitos de nós aqui na humanidade, a gente não fica em cima do muro esperando quem vai vencer para tomar o partido que vencer. Foi a isso que Jesus se referiu. Até quando eu vos suportarei? Olha para o pai e diz, onde está a criança? É quando apresentam
E ele diz simplesmente, afastai-vos. Jesus não negocia com os espíritos que o perseguem. Afastai-vos. E aqueles espíritos perturbadores imediatamente se afastam. Mas uma coisa é Jesus dizendo, outra coisa é Beto Biró, né? Porque depende da moral, pessoal. Não é amuleto. Não adianta jogar água benta, fazer isso, dançar na frente, bater bomba, o que for. Se não tiver moral, afastai-vos, saia. Não vai sair. Eu passei certa vez mais de 1 hora conversando com o espírito. Eu estava lá na sopa, no Centro Espírita Apolo, chegou uma criança e disse, papai está te chamando, Beto, para tu ir lá em casa com urgência, que mamãe está com uma faca na mão querendo matar o povo dentro de casa. Eu digo, isso é coisa de polícia, não é não? Aí eu subi. Quando eu chego, a casa está toda molhada, as jarras tudo quebrada. A mulher com o cabelo assim, ó, para cima. Parecia que ela tinha passado laque. Não tem? Espetado. Ela com uma peixeira na mão, falando uma língua estranha, uma coisa estranhíssima. E quando eu me aproximei, pense no medo. Porque é natural ter medo. Eu pedi a Jesus, né, a Deus, aos bons espíritos, me ajudem. E comecei de longe a conversar, porque eu estava com medo mesmo, era da faca. Ela jogou a faca. O cabelo fez. Não é interessante? Murchou. Aí eu fui criando mais coragem e tome conversar. A gente conversou tanto que eu vi que não ia ter jeito do espírito se afastar. Eu comecei a chorar. Me emocionei. Foi quando o espírito disse, eu vou embora, mas não é por causa de você. É por conta da pessoa que chegou aí. Contra ele eu não posso nada, mas contra você posso. Perceberam que é uma questão de moral? Então, quando Jesus disse afastai, os espíritos se afastaram imediatamente. Mas, nesse momento da narrativa é que fica interessante. Porque os discípulos, quando o pai se afasta com o filho curado, eles perguntam por que nós não conseguimos. E Jesus diz, por conta da vossa incredulidade. Esse tipo de espírito só com muito jejum e oração. Veja que não era todo tipo de espírito, percebeu? Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, sai dali para acolá, e ela sairia. E aí ele começa a falar do poder da fé, que mesmo sendo tão pequenininho, comparado a um grão de mostarda, que é muito pequenininho, é uma das menores sementes, eu não sei se vocês já viram, fica perdida na palma da mão da gente. Não é, River? Pequenininha, e ele vai dizer, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, sai dali para acolá, e ela sairia. E nada vos seria impossível. Nada. O que significa que a gente pode conquistar essa fé. Que ela é um trabalho de séculos de desenvolvimento do espírito nas suas experiências. Ela não é algo que você pede, meu Deus, me dê fé. Não é como um objeto que você compra, que você pede e recebe. Porque fé não se impõe. É uma conquista individual. Eu não posso conquistar por River, nem ele por mim, nem por Leandro. É um trabalho de cada um de nós. De cada um de nós. Por isso esse poder da fé é tão impressionante. Porque nós o encontramos, muitas vezes, em pessoas que nem são valorizadas pela sociedade. Às vezes pessoas humildes, simples. Pessoas muito simples. Uma rezadeira. Há um quadro de maior simplicidade e humildade. Chega com um galinho de mato. Meu Deus, ajude a pessoa. E daqui a pouco a gente sai bem melhor. Veja a capacidade de uma criatura como essa. Aqui em Camusim eu acredito que tenha. Minha avó era rezadeira. Minha avó. E eu tenho saudade. Porque eu chegava em casa, ela dizia, vem cá que você está com mal olhado. Eu disse, mas como é que a senhora sabe, vó? Eu digo, eu não sei, meu filho, explicar. Eu só sei que eu sei.
Porque basta eu ver que eu sinto, fulano está ruim. Ela chegava a dizer a doença que a pessoa estava. Não é interessante? E aí a gente vê, muitas vezes, a simplicidade e a humildade da criatura e tem um dom tão maravilhoso como esse, que é, obviamente, para ajudar, para auxiliar o semelhante. Por isso, nesse sentido, pessoal, está dando para entender direitinho? A voz não está tão terrível não, né? Já estava metade querendo ir embora. Eu sei que eu não estou agradando, mas, por favor. Olha o que Kardec diz aqui. Por estes ensinamentos, Jesus esclarece que a fé possui um poder inimaginável, a ponto de transportar montanhas, como consta no registro de Mateus. Ainda que pequena como um grão de mostarda. Esclarece igualmente que a fé se desenvolve por meio do trabalho incessante no bem. Olha como é que essa fé se desenvolve. Trabalho incessante no bem. Não é à toa que o apóstolo Tiago, depois em uma de suas epístolas, diz que a sua fé será demonstrada pelas suas obras. E ainda fica gente discutindo bobagem. O que é mais importante, caridade ou fé? É como se perguntar se você quer parar de respirar, o que é que seu coração pare? Tanto o bater do coração como a respiração são vitais. A fé e a caridade são vitais no desenvolvimento, na evolução do espírito. Aí a gente fica querendo pesar o que é mais importante. E às vezes discute tanto o que é mais importante que esquece de fazer aquilo que realmente é mais importante, que é tentar viver essa experiência do bem, do trabalho e oportunidade todos nós temos. Todos nós temos. Eu recordo, por exemplo, quantas vezes nesses trabalhos que a gente foi participar, que a gente chegava nos lugares para fazer um evangelho, por exemplo, uma senhora que tinha um câncer na garganta e já estava muito avançado. Ela não se alimentava mais, já estava num pré-coma. A gente dificilmente entendia o que ela dizia, falava arrastado. E certa vez, quando a gente terminou o evangelho, ela não conseguia expressar mais nada. Ela fez um esforço grande e disse que agradecia aquele evangelho que aliviava as suas angústias e lhe dava esperança. E mesmo próximo da morte, há uma vida, uma continuidade. E muitas vezes eu ia para lá fazer o evangelho e eu digo, não está servindo de nada. Porque ela não conseguia expressar. A gente acha que não está servindo, mas a gente não sabe a construção que estamos realizando. Quando procuramos levar o bem, viver esse bem. E a gente não imagina o quanto de auxílio a gente recebe, especialmente nas situações mais difíceis. Há mais de 10 anos atrás, conhecemos uma senhora, faz mais de 10 anos, com quem a gente convivia muito. Ela não tinha mais as pernas, era Dona Margarida, e depois ela desencarnou, mas a gente tem uma amizade muito grande de muito tempo. Ela era uma pessoa extrovertida, maravilhosa. Imagine você sem as pernas, trabalhando para manter a família. O marido já havia falecido. E era um bom humor, uma alegria, uma felicidade tão grande. Ela tinha um cabelo comprido, era bem vaidosa, penteava, ia muito para o centro espírita, a gente batia muito papo. Eu sei que você podia estar com um problema que fosse, se aproximou dela, saía sorrindo. Da energia tão maravilhosa que essa mulher tinha. E tem, né? Lógico, a vida continua. E depois do desencarne, uns 2 anos depois que ela desencarnou, eu passei por um problema muito sério. E foi quando Liste Rangel esteve lá em casa e a gente conversando, eu chorei muito, desabafei com ele. Ele disse, ô Beto, tem uma mulher aqui. Eu estou achando estranhíssimo, ela não tem as pernas. Quer dizer, ela estava se mostrando para que eu reconhecesse. Um cabelo liso, ou ela já te deu tanto do beijo. E disse, tenha calma que você não está sozinho. Olha o retorno. Não que a gente esteja fazendo, esperando. É como Emmanuel diz, faz e passa, mas às vezes, de onde a gente menos espera,
surge o auxílio. Porque se há uma lei no universo, é a lei da solidariedade. Então, quando nós rezamos por alguém, quando nós procuramos ajudar alguém, não imaginem quantos espíritos querem o bem da gente aqui. Por exemplo, Sávio. Tem os espíritos familiares, o anjo da guarda, espíritos simpáticos que querem o bem dele. Imaginem que River, de alguma forma, o ajuda numa necessidade. É só um exemplo, tá, sabe? Eu sei que você é que está ajudando os outros. Mas um exemplo simples. Imagine que River o ajuda. Vocês acham que esses espíritos que querem o bem de Sávio não vão querer o de River também? Aí é a lei da solidariedade. Quando ajudamos alguém, nós não ajudamos apenas aquela pessoa, mas há uma verdadeira multidão de bons espíritos e acaba se tornando uma cadeia, uma teia em que as coisas vão se conectando. E muitas vezes lá na frente, aquela ajuda lá de trás pode nos servir como um auxílio inesperado. E por mais simples que seja o bem que a gente possa fazer, nada fica perdido. Haja vista a história de um homem muito mau, que certa vez, uma única vez na vida, ele deu um pedaço de pão a uma criança. Quando ele morre, ele passa vários anos na escuridão. Finalmente, ele vê à distância um pontinho de luz, sai seguindo o pontinho de luz. E quando se aproxima, quem conta isso é o espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Quando ele se aproxima, vê que são várias luzes e tem um anjo. E ele pergunta: o que é isso? Ele disse: é a casa das preces. Quando as pessoas rezam na terra, cada prece se torna um ponto de luz. E esse ponto de luz é alguém que lhe agradeceu por um pedaço de pão. Um pedaço de pão conseguiu trazer luz para indicar o caminho a uma alma perdida. Então a gente tem que valorizar esse bem. Daí, Kardec está dizendo, não é algo que se adquire. Aliás, a fé se desenvolve por meio do trabalho incessante no bem. Não é algo que se adquire de uma hora para outra. Tem que ter paciência, pessoal. Não é porque a gente chega na casa espírita, eu quero fé, e Deus não me dá fé, não. Não é de uma hora para outra. A natureza não dá saltos. Exige muito esforço. Daí, ele conclui, exige esforço, dedicação e perseverança. É preciso persistir. É preciso continuar. Há pessoas que chegam agora e já querem transformar as coisas. Eu até entendo, quem não quer? Quem não quer ver uma pessoa de uma capacidade como um Chico Xavier, por exemplo? Ao ver os exemplos daquele homem, quem de nós não se inspira para tentar fazer igual? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantas outras criaturas que iluminam esse mundo há tanto tempo com seus exemplos, em nome do bem, em nome da felicidade alheia de pessoas que eles nem conhecem. Mas isso não vai acontecer de uma hora para outra, é preciso esforço. Uma senhora chegou, desculpem, chegou no Apolo ano passado, disse, eu rezo, mas Deus não me escuta. Eu disse, desde quando a senhora está rezando? Ela disse, faz uma semana que eu comecei. Eu disse, minha senhora, a senhora começou há uma semana, já quer estar falando com Deus pessoalmente? Então é como alguém que quer fazer uma corrida de 20 quilômetros sem nunca ter corrido 100 metros. Vocês acham que vão conseguir? Não, primeiro comece 1 quilômetro, 2, caminhada, para daqui a pouco a gente alcançar aquela meta. Então nós queremos esse poder da fé vibrante em nossa intimidade, dedicação, trabalho, esforço. Estudar. Fazer esse trabalho caritativo que as casas espíritas tão bem oferecem, que a gente pode aproveitar. A campanha do quilo, visita a hospitais, asilos. Quantas coisas a gente pode realizar sem que seja preciso dinheiro, pessoal. Experimentem visitar alguém doente. Experimentem vir à casa da pessoa, ver a situação. Tentar dizer, estar presente. Um amigo nosso soube de uma situação muito difícil de um casal de amigos que mora muito distante daqui, aliás, de Bezerros. E o filho deles desencarnou. Eu acho que era
uns 6 anos de idade. Imagine a dor para esses pais. E ele ficou, eu não sei se vou, Beto. Eu digo, vá, você não é amigo. Mas eu não sei dizer essas coisas que você diz. Então, não diga nada. Mas imagine o quanto pode ser importante para eles a sua presença. Ele resolveu ir. Chegou lá, na hora que ele chega no funeral, os pais se levantam, vêm de lá e se abraçam com ele. Ele disse, eu chorei tanto, Beto, chorei tanto. Não consegui dizer nada. Abracei, fiquei junto. No outro dia, já depois do enterro, tudo mais calmo, eles foram conversar. Foi quando o casal disse, graças a Deus que tu apareceu, fulano. A gente estava já desabando. Não estava mais suportando. Quando a gente te viu entrando, foi uma força para o coração da gente. Então nós não imaginamos o quanto é que a gente pode ser uma força para outra pessoa. A gente só pode saber se a gente for tentar ser essa força. E para tentar ser essa força, o poder da fé é imprescindível. Mesmo que seja pequenininho como um grão de mostarda. Ter a confiança, a coragem de pelo menos estar presente na hora da dor. Porque venhamos e convenhamos, pessoal, quem é que gosta de estar perto de gente sofrendo? É doloroso. Vocês já visitaram o Hospital do Câncer no Recife? Já visitaram o leprosário? Já foram a lugares, por exemplo, a UTI do Hospital Regional em Caruaru? Já foram lá na Casa dos Pobres, que fica ali na Sulanca? Experimentem se aproximar. Vê como é a situação dessas pessoas. Eu cheguei lá fardado, quando eu trabalhava em Caruaru, naquela época, e a gente fazia alguns trabalhos do bombeiro lá dentro. Não tem um bombeiro que sabe cortar o cabelo, ia lá uma vez por mês. A gente ia cortar, podar as árvores, e acabei me aproximando de uma senhora que vivia lá há muito tempo, Dona Maria. Mas a primeira vez que eu encontrei essa senhora, ela olhou para mim, começou a chorar, sorrindo de uma felicidade, como se me conhecesse há muito tempo. Eu estava fardado, chama farda de passeio, com um bibico. E eu disse, a senhora está bem? Aconteceu alguma coisa? Ela disse, meu filho, finalmente você veio me visitar. Meu filho. Aí eu comecei a perceber que ela estava me confundindo com o filho. Vocês pensam que eu tive coragem de dizer que eu não era? Porque ela estava tão alegre, tão feliz, me pegou pela mão. Disse, por que você demora tanto, Pedro? Eu digo, pronto, e agora para eu dizer? Entre aqui, mostrou a sala, só olha, eu durmo aqui, meu amor, aí me beijou, meu filho, meu querido. Aí eu comecei a chorar também, né, que eu sou manteiga derretida mesmo. Eu estou chorando até por novela mexicana, né? Passando. Eu chorei um dia desse no Masterchef, o cara foi eliminado. Estou fraco do nervo. Estou já chorando também. E eu comecei a chorar com ela, ela disse, não chore. Mas aos poucos a gente foi tomando coragem para dizer que não era, porque ela achava que era o filho. Em outra visita, eu já não fui fardado. E ela me confundiu por conta da farda. Sabem o que ela disse? Eu agora posso morrer. Finalmente revi meu filho. Então a gente não sabe de quanto essas histórias, do poder e a capacidade que a fé, por mínima e pequena que seja, pode se tornar um farol na vida de outras pessoas. Uma luz, uma bênção. Mas a gente só sabe se tem essa capacidade. E todos nós a temos, em estado latente. A gente só sabe se tem essa capacidade se a gente for à luta. Eu só sei se posso cozinhar se eu começar a aprender a desenvolver. Eu só sei se sou bom em determinada situação, em determinado trabalho, em determinada arte, se eu for fazer. Adianta, pessoal, a gente ficar de longe. Será que eu sei fazer isso, meu Deus? Sem nunca botar a mão na massa. Claro que não. É preciso ir ao trabalho. A fé não vai bater na porta da gente, não. Precisa que a gente vá em busca. Daí ele dizer que é necessário esforço, dedicação, perseverança. A pessoa que tem a fé desenvolvida confia em Deus, no seu amor e providência, mas também em si mesma, por conhecer os próprios limites
e a própria capacidade de ação. Então, um dos fundamentos básicos do desenvolvimento dessa fé é também o conhecimento de nossas possibilidades, de nossas capacidades. Uma jovem cega pede a ajuda de Allan Kardec. O professor Hippolyte Denizar Rivaio, codificador da doutrina espírita, ele a convida a uma reunião na Sociedade Espírita de Paris. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é que ela quer? Como sempre, o pedido da humanidade em sofrimento. Cura, alívio, ajuda. E Kardec pede ajuda aos espíritos superiores, a São Luís. E quem vem se comunicar através do médium? J.B. Vianney. Uma das maiores expressões de caridade e amor. Um padre do século XIX da Igreja Católica. Ele morava em Ars. E ele foi expulso para aquela cidade, um vilarejo, porque ele não tinha posses, não tinha dinheiro. Então a cúpula da igreja, naquele período, dava preferência a pessoas de famílias abastadas. Não há aqui nenhuma crítica da minha parte, é apenas a realidade histórica de alguns fatos. Mas vocês pensam que conseguiram diminuir a luz dessa criatura? Esse padre, quando você vai chegando na cidade de Ars, se vocês quiserem, pode dar uma olhada na internet, no Google, fizeram uma estátua com ele apontando. Do lado dele, na estátua, tem outra estátua de uma criança. Porque quando ele vai para Ars, ele pergunta, onde é a cidade de Ars? E a criança diz, por ali, Senhor. E ele olha para a criança e diz, você me ensinou o caminho da cidade, mas eu te ensinarei o caminho para o céu. Então eles fizeram essa homenagem justa e belíssima. Esse padre dormia 2 horas por dia. Ele não tinha tempo para ele. Só ouvindo as pessoas. Ele curava ouvindo. Ouvia a pessoa, as pessoas saíam melhores. O que o senhor fez? Nada. Porque eu não posso fazer nada. Tudo quem faz é Deus. Olha a confiança em Deus. Em primeiro lugar. Então o espírita sabe que nada é possível sem Deus. Se ele não quiser. E a jovem cega pede, e esse espírito J.B. Vianney, o padre católico que retorna agora depois da morte, para trazer uma belíssima mensagem, minha filha. Como seria bom se eu pudesse dizer agora, fica curada, e você ficasse curada. Que felicidade nos invadiria. Mas eu nunca curei ninguém. Eu não posso fazer nada se Deus não permitir. Peçamos a Ele. Mas antes de curar o corpo, eu lhe peço, deseje primeiro a cura da alma. Porque o corpo fica nas transformações da morte. Mas a alma permanece. Imortal. Seguindo adiante. Então, esse é o fundamento. Por isso, confia mais em Deus e também na sua própria capacidade. Sabe que a verdadeira fé jamais é confundida com a presunção, mas que esta deve ser conjugada à humildade. Pessoal, vejam as pessoas que tinham uma expressão de fé que nos comove. A gente falou de Chico Xavier. Quando as pessoas iam exaltá-lo, lembram o que é que ele dizia? Eu sou um cisco. Daí o nome Francisco. Eu sou um cisco. Uma poeirinha. Vocês acham que ele estava se diminuindo? Não. Pelo contrário. Ele estava tendo cuidado com pessoas que se aproximavam dele só para bajular. Isso acontece muito em todos os lugares. Uma jovem me procura no centro espírita. Ai, meu Deus, bichinha. Me viu lá fazendo sopão, me viu fazendo uma palestra. Disse, tu é perfeito. Rapaz, olha, pense num balão. Eu fui-me embora. Eu digo, vixe, enchei, fiquei inchado. Enchei o peito feito um pombo. Disse, rapaz, eu sou perfeito, olha. Bobinho, meu Deus do céu. Na outra semana na sopa eu tive uma raiva, ela dei um grito lá na mulher, ela disse, tu não é mais perfeito não.
Aí o peitinho de pombo murchou. O balão caiu e eu fiquei bem desanimado. A opinião das pessoas muda. Por isso Chico Xavier tinha o maior cuidado. Eu sou um ciscozinho. É uma lição de sabedoria. Cuidado com muito elogio, para a gente não ficar achando que é demais, feito eu. Eu já estava lá em cima. Desce, Beto. Tu vai para onde? Porque a menina me chamou de perfeito. Então a gente precisa ter cuidado. Muito cuidado nesse sentido. Porque nesse mundo ninguém é. Agora nós estamos caminhando para ela, para a perfeição. Isso leva tempo. E um dos itens que a gente vai conquistando é essa fé. Só que tem que ser uma fé saudável, uma conquista nossa. O desenvolvimento de nossas possibilidades e capacidades. Para chegar ao ponto de ter esse poder, essa capacidade. Não para se amostrar diante dos outros. Porque uma das características da fé é a humildade. Por isso ele diz, não é presunção. Eu fico olhando aqueles programas de televisão, principalmente os religiosos. Venha para cá que eu vou lhe curar. Como é que a gente pode prometer uma coisa que não depende da gente, pessoal? Como é que a gente pode prometer bênçãos se não depende de mim? É feito gente que promete que meia-noite vem um espírito tal para falar com a pessoa. Como é que eu posso prometer? Então, muito cuidado com esse tipo de situação. Muito cuidado com essas revelações de reencarnações passadas. Faz 15 dias. Passando agora uma turbulência na minha vida pessoal. A pessoa se aproximou e disse, tu sabe o que tu fez, né? Eu digo, hoje? Era uma quarta-feira. Eu disse, hoje? Hoje eu fui trabalhar, fui bombeiro. Ele disse, não, tu sabe o que tu fez no passado, né? Eu digo, não, eu vim esquecido. Não, mas deixa eu te dizer. Eu disse, não, eu já vim esquecido, tu quer me lembrar? Mas não consegue, porque a língua coça, não tem? Disse, olha, tu já fez muita coisa ruim. Tu já matou muita gente. Menino, não foi me dando um negócio ruim. Porque a energia carreada com as palavras, a pessoa foi crescendo o olho, eu fui me diminuindo, daqui a pouco eu estava abrindo a boca, passando mal. Eu digo, rapaz, que energia pesada. E quando a pessoa saiu, eu digo, brincando, né? Saravá, irmão. E me dei um alto passe. Rezei, pedi ajuda a Deus. Mas essa influência perdurou 4 dias. Eu fiquei 4 dias sem dormir direito. Eu tive tanto do pesadelo. Só por conta de uma informaçãozinha. Tu matasse tanta da gente, tu foi tão ruim. Mas para que é que eu tenho que estar dizendo isso aos outros, pessoal? Se não puder dizer nada de bom, não diga nada. Lembre Chico Xavier. Divaldo Franco está com ele conversando, entra uma senhora de Salvador que Divaldo conhecia. Sabia que aquela senhora era uma péssima pessoa. E ela olha para Chico e diz, Chico, eu tenho luz. Eu sou uma pessoa boa. E Chico Xavier, tem luz, minha filha, muita luz sobre você. Aí ela saiu na maior felicidade, foi embora. E Divaldo disse, ô Chico, eu conheço essa mulher, não tem luz não. Eles têm, meu filho. Tem não, Chico. Tem, Divaldo. Tem não, Chico. Não tem não. Eu conheço ela. Tem, meu filho. Ela estava onde, parada? Ele disse que começou a pensar. Disse, eu acho que esse médium é meio doido. Aí ele capta. Aí diz, não, meu filho, eu não sou doido, não. Fique no lugar onde ela estava. Aí ele ficou, ele disse, olha, não tem luz sobre você? Ele disse, aonde? Está aqui a lâmpada. Eu não menti, não. Tem luz sobre ela. Aí Divaldo disse, não, acho que o doido sou eu mesmo. Mas veja a habilidade que ele utilizou. A habilidade. Se não puder dizer nada de bom, não diga. Então é preciso ter esse cuidado nesse desenvolvimento. Perdoe. Aí ele continua, ainda Kardec. Na verdade,
o processo de aquisição da fé é trabalho cotidiano e persistente. Trabalho de todos os dias. Na minha precezinha quando eu me levanto. Quando eu estiver em minha casa lá, lavando os pratos. Os homens aqui lavam prato, né? Sabe que não cai a mão, né? Ajuda em casa. É bom de vez em quando. Isso é uma surpresa, um jantar para a esposa. Para a namorada. Não é? É verdade que ela vai cair de costas, né? Chegar em casa, você fez uma macarronada bonita, preparou a mesa. O que é que tu quer com isso? Mas faça diferente. Porque se a gente faz todos os dias as mesmas coisas esperando resultados diferentes, ou a gente é doido, não entendeu a proposta da vida. Tem que mudar. Tem que mudar se a gente quer resultados diferentes. Daí, a gente vê trabalho persistente. Eu estou lá na minha casa. Fiz alguma coisa. Me senti bem. Meu Deus, muito obrigado por esse momento. É isso. É aí que vai se estruturando essa capacidade da fé. Eu estou com meu filho ou minha filha. Eu vejo que às vezes a gente não vê as pessoas que a gente ama. Não tem dias que a gente olha e diz, meu Deus, que maravilha. Como está tão bonito. Não é como às vezes Leandro olha para Luizinho e diz, meu Deus, é meu filho. Que coisa tão linda. Porque minha mãe disse comigo e eu sou feio. Mas ela diz todo dia quando me vê, oh meu Deus, que coisa tão bonita. São os olhos do amor. Então, é essa expressão de todos os dias. Quando a gente acorda, quando a gente faz um trabalho, quando a gente faz uma viagem e volta tranquilo para casa. Muito obrigado. É esse contato do cotidiano, é essa busca perene. E quando as situações não forem boas, é aí que essa fé vai se estruturar mais. Porque é na hora da dor, é na hora dos desafios, é na hora que os obstáculos surgem em nosso caminho, que a gente carece dessa força. Enquanto está todo mundo sorrindo, tudo uma felicidade plena, a gente relaxa. Diz o grande escritor Guimarães Rosa, o animal satisfeito dorme. Então, muito cuidado com satisfação, pessoal. A gente tem que ter um pouquinho de insatisfação para buscar aquilo que a gente quer. Um pouquinho de insatisfação. Rapaz, será que está bom minha vida desse jeito? Será que eu não posso alcançar um pouco mais? Nessa área aqui, a área material, do dinheiro, o que é que pode melhorar? Na área financeira, na área emocional, veja as áreas da vida da gente. Analisemos. Para a gente tentar buscar aí meios, caminhos e estruturando novas ideias. Daí, as pessoas de caráter fraco ou que desanimam perante os obstáculos demoram mais na construção do edifício. Demoram mais. Não significa que não vão construir. Lógico que vão. Talvez leve um pouco mais de tempo daquelas pessoas que persistem mais, que trabalham mais. Muitos iniciam essa aquisição através da religião. A religião é uma porta nesse mundo. As diversas expressões religiosas. É um caminho de desenvolvimento dessa fé. É onde a gente busca. Quantas vezes a gente chega na casa religiosa e a partir das palestras, dos trabalhos, da amizade, todo mundo junto, vai se estruturando essa expressão, essa força. Outros, pelo controle mental, desenvolvido pela meditação e vontade disciplinada. Olha, quer dizer que não é só a religião. Claro que não é. A religião é um dos caminhos de desenvolvimento do espírito, a ciência, a educação. Há diversos caminhos, inúmeros. E nós vamos precisar passar por todos, se é que já não passamos antes. Mas esses caminhos são para justamente o desenvolvimento das potencialidades do espírito, para que a gente chegue e possa um dia dizer como Jesus, afastai-vos, e aqueles espíritos vingativos se afastarem imediatamente. Vocês duvidam disso? É o próprio Jesus quem diz. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele que está dizendo que a gente pode fazer. O que ele fez e muito mais ainda. Muito mais. Daí, quando você junta
Há uma fé potente, sem dúvida na bondade de Deus. A vontade sobre a energia, a gente é capaz de modificar muitas coisas. Daí muitas vezes a pessoa vem para o centro espírita tomar um passe. Passou o dia todo se sentindo mal. Uma angústia, uma agonia. Chega aqui, toma um passe. Passou a angústia, passou a agonia, aliviou. Certa vez eu cheguei assim, da época de Ferreirinha. Ele fazia as palestras na quinta-feira à noite em Bezerros. Eu não sei, vocês sabem lá, é uma ladeira, né, para chegar no centro. Principalmente de quem vem do centro da cidade. Eu não sei como eu cheguei no centro. Eu digo, meu Deus, eu vou morrer. Um peso, uma agonia. Durante a palestra, uma vontade de dar uma carreira de dentro do centro. Uma insatisfação. Lógico, alguém não queria que eu estivesse ali. Às vezes as pessoas sentem isso no centro espírita. Tem gente que dorme, eu estava me desdobrando nada. Se não for cansaço, pode ser perturbação espiritual. Aí um centro espírita no Recife desenvolveu uma técnica bem interessante. Uma vara, o cara estava cochilando e batia. Eu digo, misericórdia. Outro pegou um negócio de madeira, o palestrante. Quando a pessoa estava dormindo, ele jogava. Imagina o susto. Acaba desencarna do medo. Imagina River que estivesse cochilando aqui, eu jogasse o livro nos pés dele. Ele já está numa casa espírita. Sabe, aqui tem espírito, inúmeros espíritos aqui. Sou feito um amigo meu que morria de medo. E ele foi junto comigo para uma palestra em Vertentes. Muita chuva, relâmpago, trovão. O tema era a morte. E eu lá, a morte, de vez em quando um relâmpago, aquele trovão, o povo se assustando. Aí na metade da palestra eu disse, a gente, quando morre... Aí, bum, faltou energia. Menino, uma mulher deu um grito. Ah! Eu tive um medo. Oi, gente se levantou para correr. E quando voltou a luz, quase que eu não me controlo de tanto que eu ria. E ela, me desculpe, foi o medo do trovão. Aí eu disse, foi medo de morrer? Admita, ela disse, foi também. Então percebam que esse desenvolvimento, essa capacidade, a gente tem que buscar. Então eu me senti muito mal. Certo espírita, Ferreirinha falando, e eu digo, meu Deus, ele não termina não. Ele não termina não, nunca vi uma hora tão demorada. Quando terminou, Assis veio, eu digo, estou me sentindo muito mal, eu disse, eu estou vendo. Você entra ali, aí Ferreirinha veio, me deu um passe. Eu disse, Ferreirinha, o que foi isso que tu fez comigo? Tu tirou um saco de 60 quilos das minhas costas. É milagre? Não. Manipulação energética. Uma mãe, quando olha para o filho, meu amor, Deus lhe abençoe, é um passe. Transfusão de energia. Todos podemos. Tanto para amaldiçoar, como para abençoar. Vai pegar a maldição ou vai pegar a bênção, quem sabe, se a gente estiver no mesmo padrão vibratório. No mesmo. Pode acontecer. Então, aliar essa fé a uma vontade, uma confiança em Deus e a humildade, podemos todos nós fazer coisas que impressionam. Mas não impressionam porque vai aparecer luzes, o fenômeno mágico, nada disso. Vão impressionar pela simplicidade. A simplicidade com que é feito, como Assis, rezando junto daquela senhora. Se acalmou. Feito certa vez, seu Jarbas. Vinha eu e ele no carro, 2 homens se atracando na tapa, um com uma faca, já ia dar uma facada no outro. Imagina a situação. E seu Jarbas foi com o carro para cima. Eu digo, homem, eu já com trinca aqui, eu vou dar uma carreira. Eu sou mole. Eu digo, vou dar uma carreira. E eu digo, seu Jarbas, o senhor vai para onde? Ele disse, calma, Beto, tenha fé. Eu digo, tenho não. Ele disse, pois reze. E ele foi chegando perto, baixou o vidro. Disse, rapazes, em nome de Jesus, se acalme. O homem tomou um choque energético. Ele estava vermelho da briga, ele ficou pálido. O outro soltou a faca. Era como se ele tivesse jogado
uma grande quantidade de energia e afastou os dois. Uma pressa. Enquanto eu queria dar uma carreira. Eu digo, a gente não pode rezar daqui de longe, não. Então vocês vejam essa capacidade, essa possibilidade. Isso é impossível? Não. Todos nós podemos. Se dedicar, trabalhar, buscar o bem, estudar. Generosidade. Nada cai do céu de graça. Tudo é conquista nossa. Fundamental. Por isso, Jesus diz, com esse tipo de espírito, só com muito jejum e oração. O que significa que a gente precisa se preparar muito. Desenvolver essa capacidade. Força. Os bons espíritos sempre darão àqueles que buscam, aquelas que persistem. Então nós podemos. E é este o ponto. Seja qual for a situação em que estejamos enfrentando agora, por mais difícil que seja, um dia vai passar. O problema não é a dificuldade ou os aperreios que estamos enfrentando nesse momento. O problema é, durante os aperreios, como eu estou reagindo a eles. O que é que eu estou tentando fazer? O que é que eu estou buscando? Essa é a situação, porque tem dia que a gente desanima. Tenhamos e convenhamos. Tem dia que eu me acordo e digo, meu Deus, não vai ter jeito não. Natural. É da fraqueza humana. Lembram de Pedro? Jesus vem caminhando sobre as águas, eles estão assustados no barco. És tu, Senhor? Sou eu, Pedro. Se é o Senhor, manda que eu vá até ti e eu irei. Vem, Pedro. Ele começa a caminhar sobre as águas. O vento se torna mais forte, uma onda mais violenta. Ele tem medo, duvida e começa a afundar. Jesus, eu vou morrer, eu pereço. A mão amiga do mestre surge, segura a mão dele. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu não estava aqui sempre convosco? É o exemplo para todos nós na noite de hoje. Quando a gente tiver feito Pedro, afundando com medo na água, vamos apelar para ele. Jesus, me ajude. Ele vai dizer a mesma coisa. Homem, mulher de pouca fé, por que duvidaste? Eu não estive sempre aqui convosco. Que ele permaneça sempre entre nós. Que Deus nos ajude, nos abençoe sempre. Muita paz, muito obrigado. Pela paciência de vocês com a voz desse jeito. A prece, né, meu querido? Vamos à nossa prece final. Pedir a Deus com fé e humildade nesse instante. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos vossa imensa bondade, vossa compreensão diante de nossos enormes erros, que muitas vezes complicam tanto nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a buscar os melhores caminhos. Dá-nos a coragem e a força suficiente para buscarmos os teus ensinamentos, a vivência do bem, já que é isso que nós podemos e devemos fazer. Que tua luz misericordiosa permaneça nesse instante com todos nós, aqui presentes. Senhor, tem piedade de nós, ajuda-nos nesse instante difícil da humanidade. Que a tua misericórdia nos acompanhe o bater do coração. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz.